alunos de casa, tudo bem com vocês? Estou de volta para nós fazermos mais uma aula de arte. Para quem ainda não me conhece, que se eu bem conheço os meus alunos, professor que tem aula uma vez por semana, ele é esquecido, né? A gente chega na outra semana na escola e fala, quem é você mesmo, professora? Estou sabendo. E como aqui eu já demorei um pouquinho, então vou me apresentar novamente para vocês, tá bom? Eu sou a professora Angélica e nós vamos trabalhar juntos com a arte. A maioria das minhas turmas na escola onde eu leciono é do turno da manhã. Eu sei que talvez vocês não tenham acordado tão cedinho quanto eu acordei, mas eu preciso fazer isso porque eu estou com muita saudade e meus alunos adoravam. Mentira! Eu entrava na sala e falava para eles, bom dia! O sol já nasceu lá na janelinha. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, para quem está aí nos seus horários, não é? E agora nós vamos começar a nossa aula, beleza? Se liga aí na educação, hein? E nessa aula de hoje, nós vamos compreender as mudanças ocorridas no século XIX. 19 para o 20, ok? Pergunta, por que as mudanças acontecem? Primeiro eu quero fazer um convite a vocês, para que nós possamos compreender, né, um pouquinho essa questão da mudança que que ocorre nos séculos, eu preciso que vocês se teletransportem para aquele período e que deixe de lado todos os seus conhecimentos atuais. Por que estou dizendo isso? Porque assim você vai conseguir compreender melhor o pensamento do período. Então tá, cada um aí fecha seus olhos, vamos usar o nosso poder de telepatia e agora nós vamos lá para o século XIX. O que acontece lá no século XIX? Muitas mudanças industriais, tecnológicas, e essa visão, ela vai ter uma influência muito grande nas artes, literatura, nas artes visuais, tudo isso sofrerá um reflexo com essa aceleração da industrialização, ok? E aí, essa mudança muito rápida fez as pessoas se sentirem fora do lugar, né? Fora da caixinha. Tudo que é novo nos assusta um pouco. E essa movimentação toda, ela vai ser refletida nas artes visuais, na literatura, na dança e no teatro também. Vamos lá. Tudo começa com a grande Revolução Industrial. Aqui nesse período nós já estamos na segunda Revolução Industrial, tá? Que foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. E a principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e o uso das máquinas. Então vamos lá. Nós éramos um bando de camponeses, né? Um bando de artesãos trabalhando ali dentro do nosso ambiente, com nossa matéria-prima, mas eis que surgem as indústrias. E elas começam a fazer uma produção em larga escala dos produtos. Tem como competir comigo? Que faço tudo manualmente, vagarinho, vagarinho, vagarinho? Não tem. Então, eu peguei aqui para vocês a cena do filme Tempos Modernos. Quem tiver a oportunidade depois pode assistir, que Charlie Chaplin representa brilhantemente este período, onde a indústria, essa mão de obra que vai para as indústrias, elas começam a ter um trabalho muito exaustivo, grande número de horas trabalhadas, e é o período onde acontece a linha de produção. Esse processo de linha de produção
que é o homem trabalhando junto da máquina, nós vemos isso muito em desenhos, né? Que normalmente a máquina fica ali enviando produto e o carinha fica aqui manuseando algumas coisas e passa para o próximo, o outro manuseia e vai. Então, essa linha de trabalho, ela vai surgir nesse período. E nesse filme, o Charlie Chaplin, ele é um apertador de parafusos em uma fábrica. E o que acontece com ele? Ele aperta tanto o parafuso que quando ele sai na rua, ele tem tipo um colapso assim e ele quer apertar todos os parafusos que ele vê pela frente. É aquele negócio do automatismo, né? Vocês já andaram muito de bicicleta? Eu, quando era criança, andava muito de velotrol. Aí, quando eu ia dormir, parece que minha perninha ficava assim, né? De tanto que a gente praticava aquilo. Então, nesse período, o trabalho era maçante, era um trabalho contínuo e era o mesmo trabalho. Era você fazendo parte de uma máquina com baixo salário e daqui começa a surgir a desigualdade social, né? Os empresários ganhando muito dinheiro quando os trabalhadores não tinham uma renda suficiente para a quantidade de horas trabalhadas por eles. E aí? Aconteceu toda essa revolução. Vocês estão lá no século XVIII, XIX? Coloca-se no lugar dessas pessoas, ok? Então, vai acontecer na arte uma coisa que nós chamamos de ismos, os ismos da arte. Olha o Salvador Dalí. Esse carinha aqui é o Salvador Dalí, ele está muito normal? Não está muito normal não, né? Mas a Revolução Industrial causou isso nas pessoas, um estranhamento, né? Nesse momento é que vão surgir ali avanços da psicologia, os estudos da psicanálise. Então, alguns artistas passam a representar o mundo de acordo com o que está no psicológico das pessoas. E Salvador Dalí, ele era um representante do que nós chamamos de surrealismo. Ismos vem de modernismo, tá? Então, todas as artes, os movimentos artísticos que vão se desenvolver durante esse período, a terminação do nome, quase todas elas vão vir com esse ismo. Então, nós vamos ter não sei quantos ismos, impressionismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, que nós veremos depois com mais detalhes. Ah, sim! Vamos embora lá para o século XVIII. Estávamos nós lá no século XVIII, onde tudo era belo e acadêmico. Existiam as escolas de arte e todo artista que se prezasse tinha que frequentar essa escola. Essa escola, ela tinha padrões rígidos. Eu mando, você obedece, porque eu sou o mestre das artes. A sua pintura, ela tem que ter padrões. Você não pode fugir desses padrões. E assim foi durante muito tempo. Mas as coisas mudam, não mudam? Os pensamentos também mudam. E aí houve uma mudança de pensamento a partir de um período que nós vamos denominar de romantismo. O que acontece um pouquinho antes disso aí? Surge a fotografia. E sinceramente, pensa, eu sou pintor. Era a única maneira que se tinha de retratar o mundo, de retratar as pessoas. Eu vivia disso. Aí veio a fotografia. Meu Deus, anos de esforço e de dedicação na minha técnica para fazer essa imagem tão bela, muito realista, muito naturalista. E veio uma máquina fotográfica e faz uma foto tão rápido. Se eu demorava tanto, vou perder meu emprego. E bate um desespero em algumas, tá? Em alguns dos artistas que trabalhavam com isso. Mas a arte é genial. Esse período da fotografia, preciso que vocês pensem que não havia ainda um olhar para a fotografia, um olhar artístico, tá? A fotografia representava a realidade. Ok, a pessoa está sentada ali, eu vou lá, tá, fotografo. Não tinha aquele negócio assim, faz uma pose, deixa eu ver o melhor ângulo. Isso não existia ainda, tá? Então, esses artistas pensaram na questão de a fotografia, ela não representa a emoção, ela é a razão.
Então, o que que acontece? No romantismo, começam a haver as representações de uma certa dramaticidade, de uma subjetividade em relação ao sentimento do momento. Então, o artista ele vai ter mais liberdade para poder se posicionar dessa maneira. E outra coisa que acontece é essa movimentação das pinceladas. Isso aí já é um pontapé para a nossa arte moderna, tá? Aqui nós temos as características do romantismo, que eu já falei aí para vocês, né, que são obras carregadas de emoção, de drama. O romantismo ele vai se ligar ao moderno, ele ainda não é considerado arte moderna, mas ele dá um pontapé inicial para que essa arte moderna vá acontecer. Mas como tudo na vida tem um contra, entra o realismo. Fala, ué, vocês estão pintando aí, o pau está quebrando aqui fora, indústria, gente passando fome, excesso de trabalho, e vocês representando tudo romanticamente, tudo lindo. Está errado. A arte tem que ser arte pela arte. Ela tem que mostrar a realidade, a beleza está na realidade das coisas. Então, o pessoal aqui do realismo, ele passa a representar o que está acontecendo no momento da atualidade. Custe o que custar, tá? Às vezes as imagens elas eram agressivas demais, outra hora elas eram consideradas imagens impróprias. E lembrando que impróprio nessa época é representar pessoas trabalhando em minas, pessoas pobres, pessoas negras. Isso para eles era imoral. Então, essa representação, ela acontece aqui no realismo. Era a intenção de mostrar para as pessoas o que de fato acontecia na nossa sociedade. Digamos que ela não seja uma obra para ser exposta na sua casa, porque você vai lembrar o tempo todo que aquele povo também sofreu muito. É o nosso início aí da pintura social. Ela faz uma denúncia ao que está acontecendo naquele momento. Eu não coloquei para vocês uma pintura, eu coloquei para vocês aqui o Rodin, uma escultura de Rodin, que é também desse período, como eu disse para vocês, vai influenciar no teatro, na literatura, na dança. E Rodin, ele faz o famoso pensador, que vocês podem perceber, gente, como é que a gente percebe essa questão do romantismo? Parece que se você der um play, essa imagem aqui vai fazer alguma coisa, ela vai levantar, pensei no que eu precisava. Então, essa questão da sensação de uma movimentação, de um ato, vai representar isso. E ele te lembra que isso aqui é uma escultura. Por quê? Ele deixa parte da pedra bruta. Onde o pensador está sentado, a pedra não foi polida. Então, assim, espera aí, tá? Isso aqui é uma representação e é uma estátua. E a arte e a literatura, ela vai caminhar juntas, né? Nós temos um período aí da literatura chamada parnasianismo, onde ele vai ser totalmente contrário aos princípios do romantismo. Eles vão apoiar a arte pela arte e na própria escrita isso vai ficar muito evidenciado. Eles quase não vão falar de amor, de paixão, de sentimentos, eles vão falar de objeto, de coisas e de acontecimentos dentro da literatura. E nós temos aí o cinema também, que vai entrar como a sétima arte. Eu já mostrei para vocês o início ali do filme do Charlie Chaplin, já estava bem consolidado nesse período, né? E o cinema ele vai ser criado assim, vamos colocar a parte do que nós já vemos hoje, né? Que foi um longo processo da criação do cinema, mas os irmãos Lumière, eles trouxeram para cá o cinematógrafo, que era uma espécie de projetor copiadora, tudo ao mesmo tempo. E através das imagens dos irmãos Lumière, o Georges Méliès, que foi uma pessoa convidada para assistir o primeiro filmezinho dos irmãos, que teve uma duraçãozinha curta aí de 20 segundos, uma coisa assim, era algo bem curtinho. Ele ficou encantado, esse George. O George, ele era um ilusionista, tá? Então, quando ele viu, ele pediu, me deixa comprar, por favorzinho. E aí, os irmãos Lumière, eles não acreditavam que esse equipamento pudesse ser usado como algo para distração, como arte.
para eles isso aqui seria uma máquina mais voltada para tecnologia, para os estudos científicos, né? Já que o realismo tratava-se disso. Bom, na música, Mozart vai vir antes de Beethoven. O Beethoven, que é o carinha aqui exposto, ele aproveita da situação do momento que acontece ali a Revolução Francesa e ele encontra o momento certinho de revolucionar no estilo musical. Então Beethoven ele vai criar 9 sinfonias. É pouca sinfonia se comparada aos outros, em compensação, cada sinfonia dele tinha uma duração de 1h30, é mais ou menos isso. E ele vai começar a utilizar de recursos que não eram utilizados até o momento. Para que eu possa explicar isso para vocês claramente, a gente vai ter que ter uma aula só de música, tá? Mas o Beethoven, ele foi um grande influenciador da nossa música moderna. E também na arquitetura. A arquitetura nós vamos ter que se chama, né, de Arte Nouveau. Eu coloquei uma imagem aqui que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Ai, deixa eu fazer a cena. Jack, olha lá o Titanic. O barco está afundando, Jack, me ajuda. Essa escadaria, reparem nos adereços que estão ao entorno da escada. A Arte Nouveau, ela vai trazer para a gente figuras assimétricas, linhas distorcidas, flores, e isso vai ser representado também na arquitetura e ganha-se o nome de Arte Nouveau. E o que foram as vanguardas? As vanguardas foram exatamente aqueles artistas que se propuseram a pensar de maneira diferente do acadêmico. A gente chama de vanguarda, vanguarda quer dizer o soldado que vai à frente do pelotão, tá? É ele que vai iniciar um processo de ruptura, no nosso caso, de ruptura com a arte clássica, né? Com o neoclassicismo, com o que a gente chama de arte acadêmica. Então, surge nesse período aí a arte moderna. Principais movimentos. Gente, isso aqui também não é para ser falado para vocês agora com tantos detalhes, mas para conhecimento de vocês, eu coloquei aqui um exemplo de alguns ismos. Futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, todos eles, um pode ser que vá contrapor o outro, mas todos eles estarão ligados à industrialização, ao pensamento subjetivo, à psicanálise. Eles vão trabalhar sempre dentro dessa vertente aí de pensamento moderno. E é claro que o moderno inicia-se na Europa, mas rapidamente ele chega no Brasil. Nós temos aí o Lazar Segal, que faz uma exposição aqui no Brasil, mas quem deu um boom no modernismo aqui foi a querida Anita Malfatti. A Anita sofreu horrores, assim como todo movimento de vanguarda, toda pessoa vanguarda é aquela que vai tomar o primeiro tiro de fuzil dentro de um pelotão. Então ela chega com novas ideias e ela faz uma exposição inspirada no expressionismo, que como vocês podem ver, é uma coisa mais, a gente fala desfigurada porque não é realista. Do expressionismo vocês podem lembrar da obra de Munch, que todo mundo conhece, O Grito, né? Também se enquadra nesse movimento na Europa. E as cores também, que não são cores reais. O que acontece com a Anita? Ela faz uma exposição, mas ela vai sofrer duras críticas. Monteiro Lobato acaba com ela em um jornal, né? Diz que ela é insana, que não existe aquele tipo de arte. Algumas pessoas que compraram o trabalho dela devolveram. O pai dela brigou com ela, queimou uma parte das obras que ela havia pintado. Ela entrou em depressão profunda e voltou a pintar de forma acadêmica. Mas olha, eu não vou contar mais nada, porque será a cena dos próximos capítulos. Vocês acham que essa história vai ficar por aqui? Vocês estão muito enganados. Prepare-se para a parte 2, que vocês vão se surpreender com os resultados dessa visitinha da Anita e o modernismo no Brasil. Combinados? Resumidamente, é isso. Olha lá no pet de vocês, está tudo lá bonitinho, detalhado. Qualquer coisa,
podem enviar uma perguntinha, combinado? Um grande beijo. Até a próxima aula, pessoal.